do Senhor. Quem aqui quer ouvir a voz de Deus? Quem aqui precisa ouvir Deus? Eu também. Vamos ouvir. Pastor Lélio já é de casa. Vamos ouvir. Eu nem falei nada. Queridos, a paz do Senhor Jesus seja com todos. Amém? Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. E quem acha que pode ficar melhor ainda, diga aleluia. Para ficar melhor só depende de nós. Amém? Tudo que Ele tinha que fazer, Ele já fez na cruz por nós. Agora só falta nós fazermos da nossa parte. Você está disposto a ouvir uma palavra? Amém? Feliz? Com frio ou sem frio? Parece que o ar-condicionado de Patrocínio está mais frio do que o de Patos de Minas. Que coisa, né? Mas glória a Deus por isso. Amém? Pega a sua Bíblia, abra comigo no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Iremos fazer uma leitura e na sequência iremos ministrar uma palavra de Deus. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga escola dominical. Melhor som do Brasil. Né? Ezequiel 37. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos, e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e dize ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram em pé, um grande exército em extremo. Amém? Diga comigo, Espírito Santo, em nome de Jesus, eu preciso ouvir a tua palavra, e através dela que aconteça mudança na minha vida, em nome de Jesus. Queridos, então nós estamos aqui com a passagem de Ezequiel, capítulo de número 37. Passagem de Ezequiel é tema de louvor, é tema de música, de canção. E eu acredito que desde as crianças mais novas da igreja até a pessoa mais experiente em idade, conhece muito bem a passagem do Vale dos Ossos Secos. E nesta noite eu quero abordar sobre a sua vida, sobre um povo, uma realidade e um recurso. Nós entendemos que Israel, um povo escolhido de Deus, um povo eleito, que foi tirado por mão forte do Egito após 430 anos de sofrimento. Nós falamos sobre isso no início desses cultos, que o povo clamou a Deus, e a oração subiu até Deus, e Deus tirou aquele povo do Egito, e teve todo um trajeto no deserto,
E no deserto nós entendemos que não faltou recurso para Israel. Tudo que Israel precisava, Deus supria com água, comida, pão, carne. Tudo que eles queriam, a Bíblia diz em Deuteronômio que a roupa deles não se envelhecia, os seus sapatos não se rasgavam. Porque quando nós estamos no centro da vontade de Deus, tudo flui a nosso favor. Então aqui nós estamos vivendo uma realidade onde Ezequiel, um profeta que tinha um chamado muito complicado, um homem que perdeu a sua esposa e no velório dela ele foi proibido pelo próprio Deus de derramar uma lágrima sequer. Um homem que andava afiado e afinado com Deus, sensível para ouvir a voz de Deus. E se tem uma coisa que nos faz bem-sucedido é quando nós estamos sensíveis para ouvir aquilo que Deus está falando. E nós precisamos voltar a esse tempo da sensibilidade espiritual, porque quando nós andamos dentro da sensibilidade espiritual, nós discernimos. E quando nós discernimos, nós não erramos, porque nós iremos optar por aquilo que é a vontade de Deus. E se eu perguntar quem gostaria de fazer a vontade de Deus aqui, todos nós, embora sabendo que a nossa vontade não é a de Deus e que a de Deus é diferente da nossa, todos nós levantaríamos as mãos dizendo: eu quero fazer a vontade de Deus. E Ezequiel estava então em uma situação onde o povo de Deus, um povo escolhido, um povo eleito, um povo com um propósito de Deus a ser vivido, estava vivendo um período exilado. Esse povo que tinha tudo para ser livre não estava livre. Esse povo que tinha tudo para estar degustando e vivenciando os propósitos de Deus, eles estavam vivendo um momento muito complicado dentro de um exílio. Mas por que esse povo estava vivendo dentro de um exílio? Porque Israel estava vivendo nesse tempo, um tempo onde eles haviam virado as costas para Deus. Um tempo onde Israel não estava interessado por viver aquilo que Deus estava tendo para eles. Um tempo onde Israel interessou mais pelas coisas do que pelo próprio Deus. Um tempo onde Israel vivia na desobediência e no pecado. E você sabe muito bem que toda maldição ou todo problema que acontece na nossa vida é uma chamada de Deus para nós, para consertarmos aquilo que está desconcertado. Eu tenho aprendido no decorrer dos anos com Deus, que se tem uma coisa que Deus não abre mão é da sua vida, do seu chamado, da sua missão, da sua unção e do seu ser. Deus, ele faz de tudo para não te perder. E se tem algo que ele sabe fazer é tocar naquela parte que mais vai doer em nós. Então toda maldição ou todo problema, como você queira interpretar, é uma chamada de Deus para o conserto. Então quando esse povo eleito, esse povo de Deus, não enquadrou nos planos e nos propósitos de Deus, um povo que embora tinha tudo para ser feliz, eles estavam vivendo um momento triste, um momento de cativeiro, um momento exilado, um povo que não tinha mais o direito de se expressar, porque eles haviam virado as costas para Deus. Querido, a Bíblia diz que Jesus nos chamou para a liberdade, nós só não podemos usar da nossa liberdade para dar lugar à nossa carne. Paulo fala sobre isso claramente. Então Israel, dando nesse tempo uma legalidade, eles viraram as costas para Deus e entraram em tudo que é promiscuidade, em tudo que era pecado, em tudo que era erro, em tudo que era desobediência. Deixa eu lhe dizer uma coisa, você que está me ouvindo é povo eleito de Deus. Deus te fez com um propósito e Deus não vai abrir mão da sua vida, independentemente do seu grau de escolaridade, independentemente se você é rico ou não, se você é branco, negro, loiro, pardo, homem ou mulher. Deus te fez com um propósito e Ele não vai abrir mão da sua vida. Eu não estou te perguntando se é pela sua inteligência ou pela sua sabedoria. Eu estou lhe dizendo que Deus não vai abrir mão da sua vida por nada nessa vida, porque você é fruto e propósito exclusivo de Deus. E por ser um propósito exclusivo de Deus, Ele não abre mão de você. Por mais que Ele te permita entrar em um problema, para você conhecer que Deus é Deus, para você crescer no meio do seu problema, Ele não vai abrir mão da sua vida. Está entendendo o que eu estou lhe dizendo?
Mesmo se você carregue um complexo, imaginando que não é ninguém, que não consegue fazer nada, Deus não abre mão da sua vida. Naquele tempo, Israel virou as costas para Deus, porque coisas foram mais atraentes do que Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: nada nesta vida pode ser mais atraente para mim e para você do que o próprio Deus. Nada pode nos chamar mais a atenção do que o próprio Deus. Nada nesta vida pode ser prioridade para mim ou para você que não seja o próprio Deus, porque Deus, Ele não te fez para viver a sua vontade, mas Ele te fez para a glória e louvor do nome dEle. Deus não te fez para andar errante, Deus te fez para ser conduzido pelo Espírito dEle, porque em breve você, juntamente comigo, estaremos na glória para desfrutarmos de um plano eterno que Deus tem para aqueles que o amam e o temem, para a glória do nome de Jesus. Se você crê nisso, dê um brado de glória e aplauda bem forte o nome do Senhor. Nós somos um povo eleito. Diga amém. Nós somos uma nação eleita, sacerdócio real. Você é povo de Deus. Deus não te escolheu para virar as costas para Ele. Deus nos chamou para relacionamento com Ele. Tem 7 semanas que eu falo a mesma palavra aqui. Tem 7 semanas que eu estou bradando a mesma palavra, ao ponto que você possa imaginar que eu sou chato. Não sou chato, sou insistente para que você venha relacionar com Deus, porque o dia que você entender o princípio de um relacionamento com Deus, você encontrará a razão da felicidade para a sua vida, porque a felicidade não está naquilo que você tem, mas naquilo que você é, e em Deus você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou primeiro. E quem te amou primeiro foi Ele, que entregou o Filho unigênito na cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um povo eleito. Fala, eu sou eleito de Deus, por isso eu preciso relacionar com Ele. Israel não relacionou e foi cativo. Se você entra nos livros dos reis, você vai sempre ver levantando um rei e caindo outro rei. E você vai ver que Deus entregava os reis nas mãos de um inimigo que era mais forte do que eles. Deus levantou Moabita, Amonita, Deus levantou os filisteus, Deus levantou o rei da Síria, Deus levantou Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Deus sempre ia entregando Israel na mão de povos, para que Israel entendesse que eles não podiam viver longe de Deus, porque viver longe de Deus era derrota, era fracasso, era desilusão, era cativeiro, era sofrimento. Por isso nós precisamos entender que, por sermos povo de Deus, não fomos feitos para viver longe de Deus, porque viver longe de Deus é uma vida infrutífera, uma vida estéril, uma vida sem vida, uma vida sem graça, uma vida sem alegria, uma vida sem felicidade, uma vida sem prosperidade, uma vida sem ânimo, uma vida sem fé, uma vida sem amor, uma vida sem expectativa, uma vida sem esperança. Mas quando você vive diante de Deus, você leva uma vida de alegria, de fé, de esperança, de amor, de perseverança, de vitória, de comunhão, de prosperidade, de saúde, de cura, de fortalecimento. Quando você vive na presença de Deus, você vive a essência e o caráter do próprio Deus. Está entendendo isso? Pelo fato daquele povo não relacionar com Deus, eles foram levados para onde não queria. Já viu aquele ditado que Maria vai com as outras? Você não é Maria para ir com as outras. Você é Maria para relacionar com Cristo quando Ele chega na sua casa. Maria, irmã de Lázaro. Quando você é uma Maria que influencia para o bem, é bom. Nós precisamos entender que não somos qualquer pessoa.
Nós somos um povo escolhido de Deus. Eu não sei o que Deus viu em mim e em você, mas Ele nos escolheu. E quando Ele nos escolheu, Ele não errou, porque Ele nunca errou, Ele nunca vai errar, Ele nunca falhou e Ele nunca falhará. O que Deus quer contigo? O que Deus quer comigo? Será que Deus me quer somente para pregar a palavra? Não, Deus quer muito além disso. Talvez pregar a palavra é eu que quero, não é Deus que quer. Será que Deus te quer só para você vir para essa igreja, sentar nesta cadeira e ficar assistindo o culto? Será que Deus te quer somente para isso? Será que Deus te escolheu para vir no culto, ou no culto do amigo, convidando uma pessoa? Querido, vai muito além disso. Vir ao culto é consequência de uma vida com Deus. Você precisa dar fruto. E toda vez que você não está em Deus, você não dá fruto. Existe um pastor, por nome de pastor Abe Uber, que é um pastor muito conhecido pela visão do MDA. E eu tive o privilégio de estar com ele 7 dias em Fortaleza, numa conferência sobre o MDA. E ele disse que ovelha sadia sempre dá cria. Quer saber se você está sadio em Deus? Quantas almas você já ganhou esse ano? Ou você só vem para a igreja e já está bom? A ovelha sadia da cria. Quando você está em Deus, você produz, você cresce, você destila. Nós estávamos tomando um lanche agora. O presbítero Márcio está com a gente aqui, é o vice-presidente da nossa igreja, e hoje ele veio com a gente para atender uma irmã. E é um rapaz muito ousado. E eu falei com ele que ele era bonito ali no lanche. E ele falou assim: eu sei. Eu disse: sabe o que eu mais admiro em você? E ele, o que? Fez sua humildade. Ele falou assim: está derramando em mim. Querido, quando nós estamos em Deus, derrama o amor de Deus, a graça de Deus, a glória de Deus, a beleza de Deus, a unção de Deus, a cura de Deus, a prosperidade de Deus. Mas quando você vira as costas, Deus permite você entrar aonde as suas escolhas te levaram. E as suas escolhas te levam a um caminho que talvez não tem volta, se não houver um arrependimento de verdade. Israel era o povo. Então o povo que eu estou dizendo, o povo de Israel naquele tempo. E a Bíblia diz que veio sobre Ezequiel a mão do Senhor. Israel estava contaminado. E veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor. Deus translada ele e me pôs no meio de um vale de ossos secos. Então um povo que era para ser escolhido desobedeceu. E Deus então vem com a mão dele sobre o profeta no Espírito de Deus e transporta Ezequiel para uma realidade triste. Aonde que era a vontade de Deus para Ezequiel? No meio de um vale de ossos secos. A vontade de Deus sempre vai nos confrontar. Deus não tirou Ezequiel e colocou ele dentro de um shopping, nem dentro de um lugar que ele queria. Deus tira Ezequiel e coloca ele no meio de um vale de ossos sequíssimos. Quando falamos de ossos, estamos falando de quê? Morte. A realidade de Israel, eles estavam mortos espirituais. Por que eles estavam mortos espirituais? Porque eles estavam virando as costas para Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa que Israel foi perdendo no decorrer do tempo, e que nós encontramos muitas pessoas perdendo hoje. Primeiramente, Israel perdeu a visão espiritual. Ele já não tinha mais uma visão espiritual. As pessoas perdem a visão espiritual, depois elas perdem a gordura espiritual, e depois elas perdem a vontade espiritual. Quando uma pessoa perde a visão espiritual, ela consegue olhar e discernir essa pintura, mas ela não consegue discernir espiritualmente o que essa pintura está dizendo.
Uma pessoa que perde a visão espiritual, ela perde o discernimento, ela perde sim os dons, os frutos, porque ela perdeu a visão espiritual. Ela começa a ofuscar e já não começa a entender e olhar com os olhos de Deus. Então a pessoa perde a visão espiritual, depois ela perde a gordura espiritual. O que é perder uma gordura espiritual? É perder a vontade de ler, é perder a vontade de orar, é perder a vontade de consagrar, é perder a vontade de santificar, é perder a vontade de ter comunhão, é perder a vontade de relacionar com Deus. Querido, sabe o que te mantém de pé quando vem o vento sobre a sua vida? É a gordura espiritual acumulada que você tem quando você guardou o jejum, quando você guardou a oração. Crente que não tem visão espiritual, que não tem gordura espiritual, ele perde o desejo espiritual de buscar a Deus. Aquela pessoa que outrora era uma bênção, hoje ela se tornou uma pessoa comum, complicada, infrutífera, difícil de lidar, e quando você chama ela para as coisas espirituais, ela sempre tem um compromisso natural, mais importante, mais atraente do que aquilo que outrora era a prioridade dessa pessoa. Está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Perdeu a visão, perdeu a gordura espiritual, perdeu o desejo espiritual, e se torna então frequentadores de igreja. Da mesma maneira que frequenta a igreja, frequenta a feira, o açougue, o campo de futebol e o shopping. E a igreja se torna um lugar chato de se frequentar. Deus te chamou para te dar visão espiritual, gordura espiritual, e Deus te chamou para dar vontade espiritual. Deus tira Ezequiel e coloca ele no meio de um vale de ossos. O que representava aqueles ossos? Morte e a realidade da nação de Israel. Aonde Deus colocou ele? Na lateral? Deus colocou ele no meio. Se ele fosse para frente, ele ia dar de cara com a realidade. Para trás, ele ia dar de cara com a mesma realidade. Para o lado, ele ia dar de cara com a realidade. Para o outro lado, com a realidade. O que é que nós aprendemos com isso? Quando você está no centro da vontade de Deus, por mais complicada que ela seja, não tem como você fugir dela. Não tem como você correr da vontade de Deus. Querido, quando você não obedece à vontade de Deus, você se torna um covarde. E quando você se torna um covarde, é mais fácil Deus te abater do que Deus te honrar. Então Deus colocou Ezequiel no meio de um vale de ossos secos e foi mostrando para ele. E a Bíblia está dizendo que Ezequiel começou a andar e era muito numeroso sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos, não tinha vida. Ezequiel, Jefim, começou a conhecer a realidade. Imagine você hoje por volta de meia-noite, 1h da manhã, quando você estiver dormindo na sua casa com o seu edredom, aquele edredom gostoso, ou com aquela cobertinha que o pessoal vende na rua, que você abraça com ela, e de repente vem a voz do Senhor, te chama pelo seu nome e te transporta para o meio do cemitério municipal de Patrocínio, e te coloca em cima de um túmulo e começa a te mostrar a realidade daquele local. Como você procederia? Se você está em Deus, você como um profeta levantaria os teus olhos e automaticamente buscaria uma solução para a cidade ou para a sua casa, que você mora, reside e tem comunhão. Isso aconteceu com Ezequiel. Ele não tinha um clima atraente, tudo que ele olhava não tinha vida, era somente morte, mas Deus estava mostrando profeticamente a realidade da nação dele. Querido, qual é a realidade que você está vivendo? Qual é a realidade da sua cidade? Se Jesus voltar hoje, a sua cidade sobe ou a sua cidade fica? Se Jesus voltar hoje, a sua família sobe ou a sua família fica? Será que você também não está vivendo no meio de um vale de ossos secos? Será que a sua realidade de comunhão e de compartilhar com o seu próximo, será que você não está entendendo que a realidade que nós vivemos é como a realidade do vale dos ossos secos? Será que nós não estamos vendo em Patrocínio pessoas no vício da prostituição, no vício da droga, na bebida, nos jogos de azar? Será que nesta cidade não tem pedófilo? Será que nesta cidade não tem pessoas que estão vivendo fora da vontade de Deus? E talvez você está passando e está olhando aquilo como um olhar natural e não se importa
com o olhar espiritual, porque deixa eu lhe dizer uma coisa: antes de você ser natural, você é espiritual. Existe uma responsabilidade sobre a sua vida, e essa responsabilidade chama o nome de Jesus, aquele que te escolheu. Deus não te escolheu somente para passear pela sua cidade, Deus te escolheu para mudar a realidade da tua cidade. Eu não estou perguntando se você consegue mudar, eu estou te dizendo que Deus, através de você, pode mudar a realidade. Ezequiel estava olhando, e quando ele olha aquela realidade complicadíssima, Deus faz para ele uma pergunta: filho do homem, porventura pode esses ossos voltar a viver? Olha a pergunta que Deus faz para ele, no meio de um vale de ossos. E Deus vira e parece com uma pergunta irônica: porventura pode esses ossos voltar a viver? O que nós aprendemos com isso? Tem perguntas que só Deus tem a resposta. Tem perguntas dentro de você, para contigo mesmo, que só Deus tem a resposta para a sua vida. Tem pergunta que você nunca vai ter resposta num gabinete de psicólogo. Nunca vai ter resposta conversando comigo, ou com o seu pastor, ou com o seu líder. Tem pergunta na sua vida que você não tem resposta na medicina. Tem pergunta na sua vida que você não tem resposta no Google, mas tem resposta no céu. O céu tem resposta para a terra, assim na terra como no céu. Porventura pode voltar a viver? Deus pergunta para Ezequiel, talvez uma pergunta que, se ele fosse precipitado em palavras, ele diria: não tem como viver, porque não eram pessoas, eram ossos. E melhor do que ser precipitado e dar a resposta errada, é aguardar a resposta em Deus. Porventura pode voltar a viver? O que Ezequiel responde? Tu sabes, Senhor. Deus conhece todas as coisas. Deus sabe de tudo. Deus sabe por que você está aqui. Deus sabe o que você vai fazer depois que sair daqui. Deus sabe até onde você suporta, até onde você aguenta. Quando você disse várias vezes que não aguento mais, você não comoveu o coração de Deus, porque Ele conhece a sua eternidade. E quantas vezes você disse que não aguentava mais e queria largar tudo, tentando fazer birrinha para Deus, e não adiantou, porque você continua aqui adorando a Deus, glorificando a Deus, exaltando a Deus, e não largou Deus. Então ele fala: tu que sabes. A Bíblia diz: eu é que sei os pensamentos que tem a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar um fim que vós desejais. Ele é que sabe de tudo. A realidade que você está vivendo pode ser como a do vale dos ossos secos. Talvez você está uma pessoa aqui, porém não tem vida. Ou você está aqui, a sua família não tem vida, não tem sonho, não tem plano, não tem expectativa, não tem desejo mais. E no meio de uma nação corrupta, no meio de uma nação que não relacionava com Deus, Deus encontra quem? Ezequiel. No meio de um mundo podre, Deus encontrou você para ser diferente e executar o seu chamado e o propósito de Deus para a sua vida. E veio sobre mim a mão do Senhor. Querido, se posicione em Deus. Deixa Deus mover você. Não seja movido pelas pessoas, mas seja movido pelo Espírito Santo. Deixa Ele mover a sua vida, te tirar de um lugar e te colocar em outro, mas seja uma ferramenta útil na mão de Deus. Você está no meio de um vale de ossos? Ou será que não tem problema nessa cidade? Será que está tudo muito bem por aqui? Será que não tem profeta aqui? A realidade é complicada.
Homicídios acontecem aqui, tráfico acontece aqui, problemas acontecem aqui, dificuldades acontecem aqui. É um vale de ossos. A nossa igreja deveria estar lotada, ainda tem bancos vazios. Sabe por que tem bancos vazios? Me perdoe, mas eu vou lhe dizer: porque você preocupa em trazer as pessoas somente no culto do amigo. Você não quer trazer no culto da quarta. No culto do amigo você chega com seu amigo. Será que ele é seu amigo só no domingo? Será que seu amigo não precisa de Deus todos os dias como nós precisamos? Será que nós iremos encher esta igreja só no amigo? Ou você só tem um amigo para trazer para a igreja? Será que a realidade do seu amigo é boa? Será que seu amigo está bem agora? Ou será que seu amigo não está pensando em tirar a própria vida? Pega o seu amigo e cola nele. Traz para a igreja. Senta do lado. Invista nele. Acredita nele. É vale dos ossos secos. Você é homem de Deus. Você é mulher de Deus. Valeu pelo glória a Deus. Eu estou lhe dizendo que você é homem de Deus, meu filho. Você é mulher de Deus. Deus te escolheu, mulher. Deus te escolheu, homem. É uma realidade. Será que a realidade da tua casa é boa? Ou será que é uma realidade que te entristece todo dia? Ezequiel começou a andar e começou a ver uma realidade. Talvez, querido, sabe qual que é o nosso problema? É que nós vivemos somente o nosso mundinho. Eu vivo o meu mundo. Eu vivo a minha vontade, eu vivo a minha vida, eu vivo a minha casa, os meus planos. E esqueço que tem um vizinho da direita, um vizinho da esquerda. Esqueço que tem gente pensando em suicídio, que tem gente pensando em homicídio. E o recurso para essas pessoas não está no governo, está na igreja. E quando eu digo igreja, eu não estou dizendo de parede, eu estou dizendo de pessoas. Eu estou dizendo da sua vida. Se você não consegue evangelizar, ora então. Se você não consegue orar, vai evangelizar. É vale de ossos secos. Se Deus te perguntasse agora, porventura o patrocínio tem recurso, o que você diria para Deus? Tem recurso, Deus. E Deus te falasse assim: eu posso contar contigo. O que você falaria para Deus? Será que você é a resposta de Deus para essa cidade? Eu tenho certeza que é. Você é a resposta de Deus para essa cidade. Eu sou a resposta de Deus para a minha cidade. Nós somos a resposta de Deus para o nosso estado. Nós somos a resposta de Deus para a nossa nação. Olha a realidade que vive o Brasil. E nós só apontamos o dedo. Então Ezequiel recebe uma pergunta: pode voltar a viver? Tu sabes, Senhor. Ezequiel não estava ali para dar palpite. Ezequiel estava ali para fazer a vontade de Deus. Querida, igreja não é lugar de você dar palpite. Igreja é lugar de você fazer a vontade de Deus. Você vem aqui não é para dar palpite, não. Você vem aqui para fazer a vontade de Deus. Não é para palpitar, é para fazer a vontade de Deus. E para fazer a vontade de Deus, você tem um pastor usado pelo Espírito Santo, que vai te conduzir por águas tranquilas e te guiar a pastos verdejantes. Ezequiel não opinou, não palpitou. Ele disse: o Senhor sabe. O Senhor sabe. Eu não vou dar palpite. Palpite dá em mesa de jogo, de cacheta, de truque, de baralho, de mega sena, de lotomania, de raspadinha. Isso aqui é palpite. Em jogo, em bolão.
Igreja não é lugar de palpite, igreja é lugar de obediência. Igreja é lugar de obedecer. Igreja é lugar de adorar a Deus. Ah, vou dar uma ideia. Ah, vou dar um palpite. Não, querido, venha obedecer a Deus. E seja a ideia a resposta para a sua própria vida. Então Ezequiel responde para Deus: o Senhor é que sabe. Eu disse de um povo, eu disse de uma realidade, e eu quero te dizer do recurso. O recurso para todas as coisas é Deus. Como que você olha uma realidade daquela e escuta Deus falar contigo que tinha recurso, sendo que nós desistimos até daquilo que tem recurso, nós desistimos. Eu estou dizendo de uma coisa que aos olhos humanos não tinha recurso. O recurso é profetizar. O recurso é acreditar naqueles que ninguém acredita. Querido, vá acreditar naquilo que ninguém acredita. Ontem eu disse na nossa igreja, as pessoas às vezes já falaram comigo várias vezes: mas você é bobo, pastor Lélio. Fechou mesmo. Você acredita em todo mundo? Eu acredito mesmo. As pessoas me enganam, as pessoas mentem para mim, você sabe que está mentindo. Querido, nós somos homens de Deus, nós temos o Espírito Santo. Quantas vezes as pessoas falam: pastor, para de acreditar no fulano. Eu falei: não paro. Para de acreditar no Beltrano. Não paro. Deus não me chamou para desacreditar. Deus me chamou para acreditar que em Cristo todas as pessoas têm uma solução. Você crê que o joio vira trigo? Por que então, quando nós encontramos uma pessoa problemática, a gente fala que o joio tem que sair? Joio vira trigo? Vira trigo. Pastor, heresia, não é não. Você é joio ou você é trigo? O que você é? Tem alguém me ouvindo aqui? O que você é? Quem é trigo aqui, levanta a mão. Quem é trigo aqui, levanta a mão. E antes de você converter, você era o quê? Você era o quê? Joio vira trigo? Então bata a palma para Jesus, querido. Não desacredite das pessoas. Não desacredite de ninguém. Quem era você antes de converter, filho? Quem era eu antes de converter? Prostituto, viciado em bebida, mentiroso. Quem era você antes de ser crente? Será que alguém acreditava em você? Será que não teve alguém que olhou para você e disse: Deus vai mudar a tua vida? E hoje você está aqui. Então o joio vira trigo, e o trigo dá fruto. Querido, dê frutos. Ezequiel olhou para os ossos secos, e ele escutou o recurso: profetiza, ó filho do homem. Quantos moradores em rua eu coloquei dentro do meu carro? Cara que não queria nada, queria o nosso dinheiro. Pastor, eu quero agora andar com Jesus. Então vamos embora comigo. Colocava dentro do carro, andava a noite toda entregando comida, e ele comigo. Chapado no álcool, chapado no cigarro, chapado, alcoolizado. E nós andávamos nesse doblô que eu vim hoje, e ele todo sujo, fedido dentro do carro. E deu uma sexta-feira, ele colocou um CD com as músicas muito antigas, corinhos pentecostais, da época de Noé. Eu não gostava daquilo. Ele falou: pastor, coloca o meu CD, porque nós temos que andar no glória a Deus. Ele apelidou o nosso carro de glória a Deus. É com o som ligado. Colocava a música para ele. Quantas vezes eu chegando na igreja, por não ter um cabelo lisinho como esse aqui, ó,
Já viu quando ele canta? Dá ou não dá a jogada? Não é assim? Então, por não ter um cabelo assim, chegava na igreja com gel, arrumadinho, perfumado. Sabe quem me recebia na igreja? 2, 3 moradores de rua, chapado, deitado na porta da igreja. Aí vinha me abraçar, já vinha baba com cachaça, com tudo. Primeira coisa que eles espetecavam em mim, meu cabelo. Eu falei, mas não tem lógica um trem desse. Um dia um desses aí começou a correr dentro da igreja, maluco. Ele correndo dentro da igreja, eu correndo atrás dele. Falei, hoje eu te mato, sem vergonha. Mas eu te pego aqui. Um dia ele começou a parar de beber. Montamos uma casa para ele. Tiramos ele da rua. Sabe o que ele fez? Levou um tanto de morador de rua e foi prostituir dentro da casa que nós montamos. Fala glória a Deus também. Em tudo você tem que dar glória. Sabe o que isso é bom para você? Porque quando você acha que tudo dá certo, dá errado. Aí você desiste quando dá errado. E Deus só está provando o seu caráter, o seu amor, a sua unção, a sua missão, a sua perseverança, a sua fé. E se você verdadeiramente acredita em Deus. Chegava na casa dele, a casa cheia de lixo. Relacionando com menina. Os outros moradores de rua iam para lá. Falei, cara, tem que tirar você daqui. Onde eu vou jogar ele? Na rua? Da rua eu tirei, vou jogar ele de lá. Vamos pagar uma pensão para ele. Tiramos da casa, pagamos uma pensão para ele. 15 dias. Estava o camarada deitado na praça da rodoviária. Da cintura para baixo na rua, da cintura para cima no meio fio. Sem camisa. Para quem que eles ligam? Para o SAMU. Não, ligou para mim. Pastor, o Marcão está deitado lá. E eu, para lá. Cheguei lá, Marcão acorda. E ele meio que chapado. Quando ele abriu os olhos, eu falei, rapaz, sou eu, seu pastor, estou aqui. Todo mundo na farmácia olhando, o povo da rodoviária olhando. Sou seu pastor, estou aqui, vamos sair desse sol, vamos deitar na grama. Coloquei na grama, sabe o que ele fez? Tirou a camisa, colocou no colo dele, falou, pastor, deita no meu colo. Isso era 3 horas da tarde. Quero fazer massagem no senhor. Sabe o que eu fiz? Faça massagem em mim, filho. Faz o que você quiser comigo. Cuida de mim, faz nos meus pés aqui, ó. Querido, ele estava fazendo massagem em mim. O povo achando que eu era louco, eu tendo certeza que eu também era. Era o vale dos ossos secos. Ninguém acreditava. Sabe o que acontece? Ele sai da pensão, vem para uma clínica. Aqui em Patrocínio, não sei se o Fernando passou lá aí. Porque tem uns vales de ossos secos que eu mando para ele. Tem um pastor lá em Patrocínio. Tem vezes que eu trago aqui e vou embora feliz. Quando eu chego no trevo, ele está lá primeiro do que eu. Foi embora primeiro. O que aconteceu com esse homem? Ele tinha perdido as 2 filhas. Era para ser um pastor de uma igreja pentecostal. Ele desviou por causa de uma palavra maldita. E nós lutamos com esse homem. Até o dia que verdadeiramente ele voltou para Jesus. Hoje ele tem a casa dele. Hoje ele tem as 2 filhas dele de volta. Esses dias eu fui pedalar de madrugada, 5:30 da manhã, subi na Marabá, quando eu vejo um cara lá na frente. Era ele, trabalhando. Antes de ir para o trabalho, ele falou, pastor, ora na minha carteira e unge, porque está surgindo um serviço para mim. Pastor, ele congrega na sua igreja? Não, não congrega na minha igreja. Primeiramente que eu não ganho pessoas para congregar comigo, eu ganho pessoas para povoar o céu. Se ele quer congregar onde ele quiser, fica à vontade, mas ele está em Cristo. Saiu da rua, tem a casa dele, as filhas dele, voltou para ele, não bebe mais.
Querido, teve um dia que eu estava fazendo uma visita na empresa de um irmão da nossa igreja. Me chega um rapaz, da altura do pastor Wallace, grande, novo, 21 anos, tinha 100 e tantos quilos, e levou vários tiros. E ele estava muito mais magro do que o pastor Wallace. Ele estava andando debilitado, custando, cheio de sonda. Ele não podia mais engolir. Então ele estava com um todinho, ele colocava na língua e cuspia. Ele sentou perto de mim, querendo dinheiro para comprar todinho, chocomil. E eu comecei a falar de Jesus para ele. Ele disse: pastor, minha mãe me expulsou de casa. O meu pai não me quer mais, me expulsou também. Eu estou para morrer, mas eu quero viver. Querido, eu gastei com ele quase 1 hora falando de Jesus. Aquele menino entregou a vida para Jesus. Demos a ele uma Bíblia de presente. Expliquei como ele deveria ler. E ele foi-se embora. Passa alguns dias, ele recai na enfermidade. Aceita Jesus de novo. E esse menino morreu na casa do pai dele, de onde ele tinha sido expulso. Mas ele morreu salvo. Acreditar em quem ninguém acredita é uma função minha e sua, que servimos a Deus. Um dia alguém desacreditou de você. Um dia você era ossos secos. Um dia você não tinha vida. Um dia você também era tido como, entre aspas, safado. Um dia você também era sem esperança, sem expectativa. E alguém acreditou em você. Era Ezequiel, vale dos ossos secos, onde ninguém acreditava. Deus coloca ele para quê? Para mudar uma situação. Sabe o que eu quero te dizer? Que você tem o poder em mão para mudar a situação do local que você está vivendo. Um dia ninguém acreditou em você. Nem você mesmo acreditou. Deus acreditou. Deus levantou alguém também para acreditar em você. E hoje você está aqui. Se Jesus voltar, você está salvo. O que Deus fala com Ezequiel? Então me disse: profetiza sobre esses ossos. Sobre estes ossos. Deus mandou ele profetizar onde não tinha vida. Eu me lembro de um dia que foi uma banda do Rio de Janeiro tocar na nossa igreja, há muito tempo atrás. E depois nós fomos numa lanchonete, e eles tinham uma pastora que responsabilizava por eles. E aí, nós estávamos lanchando, todo mundo, muita gente. E de repente, chega um usuário que já estava todo estourado, e chegou para pedir dinheiro. E eu disse para aquele rapaz que estava morando na rua, eu disse: a paz do Senhor, pastor. E aquela pastora que estava com a banda disse: ele é pastor? Eu falei: não, estou olhando com os olhos da fé e profetizando sobre a vida dele. Se você olhar para as pessoas e ver elas como elas estão no momento, você não acredita em ninguém. Sabe essa pessoa que está do seu lado? Veja ela com os olhos de Deus. Começa a profetizar sobre a vida das pessoas. Começa a profetizar que você é uma bênção, e que as pessoas que vivem com você também é uma bênção. Através do seu ato profético, o seu local de trabalho é mudado. A sua família, o seu casamento, as suas finanças, a sua igreja, o seu bairro, a sua cidade, tudo muda. Tudo transforma. E Deus fala: profetiza, filho do homem, sobre esses ossos. E dize: ouve, ossos secos, a palavra do Senhor. O que mudou a realidade dos ossos? A palavra do... Vai falar de Bíblia para os outros. Isso aqui que muda a história.
Rede social não muda história, atrapalha história. Mas a palavra muda a história. A palavra restaura, ressuscita, traz vida, renova, fortalece, edifica, cura, liberta. Ouve a palavra do Senhor. E quando Ezequiel profetiza, o que acontece? Cada osso juntou no seu. Quando você está fazendo a vontade de Deus, primeira coisa, as coisas se organizam. E nada fica fora do lugar. Tinha ossos grandes, ossos pequenos, mais grossos, mais finos. E Deus foi juntando cada um no seu devido lugar. O pessoal do louvor pode subir, que eu já estou terminando. Então Ezequiel profetiza. E começa então um grande rebuliço, um ruído. E os ossos começaram a se juntar. De repente veio os nervos. Veio a carne. E veio a pele. Se levantou novamente, mas não tinha neles vida. Precisava de vida. Precisava de vida. Nós não precisamos de dinheiro. Olhe para mim. Nós precisamos de vida. Nós não precisamos de coisas. Nós precisamos de Deus. Eu tenho dito que eu só preciso de uma Bíblia e acreditar no que está escrito nela. As coisas foram se organizando. E Deus responde para o profeta e disse o seguinte: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos ao Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande em extremo. Um povo, uma realidade e um recurso. O ato profético está dentro do seu coração. Para de olhar para as pessoas como problema e veja nelas solução. Começa a acreditar naquilo que você profetiza. Começa a acreditar na oração que você faz. E Deus, a Bíblia diz que Deus, a palavra está dizendo: e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Quem ressuscitou os ossos? O Senhor. Eu quero declarar que as pessoas vão olhar para a sua vida, conhecendo o seu passado, vendo o seu presente, sabendo do seu futuro, e vai dizer assim: verdadeiramente Deus está com eles. Devido à vida que você leva. Se coloque de pé. Aí no seu lugar, levante as suas mãos para os céus. Levante as suas mãos para os céus. Você pode profetizar agora. Feche os seus olhos. O Espírito do Senhor está aqui. Com teu poder e tua graça, vem avivar. Olhe para dentro da sua realidade. Talvez ela está pior do que o vale. Talvez você não tenha para onde correr. Mas o recurso está dentro de você. Erga suas mãos para os céus. E como cristão que você é, enquanto o pessoal canta, você profetiza. Profetiza. Sobre o